Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, e vamos que vamos. Uma boa tarde para todos nós. Eu não estou fazendo a sequência hoje de O Livro dos Espíritos, nos números, né? Porque isso aí está lá, mas não estou dizendo assim, acompanhando a ordem que Kardec colocou ali, mas porque nós trabalhamos aqui aprendendo, né? Recebemos as lições dos espíritos sobre a influenciação deles nos nossos pensamentos. E por último agora, terminamos na semana passada, a influência deles nos acontecimentos da vida. E muito mais do que a gente imagina, né? Tanto que eles influem nos nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina. Sabem até os nossos mais secretos pensamentos. E uma das formas que nós temos, porque essa influenciação a gente não pode frear, não tem como. Isso acontece, faz parte, porque somos aí um aglomerado eletromagnético e atraímos os pensamentos de outras pessoas, dos espíritos desencarnados. Então a gente não tem como evitar isso não. O que a gente pode evitar sempre é a qualidade dessa influenciação. Isso a gente tem como salvaguardar, digamos assim, né? Então, uma das formas que a gente tem, talvez, a gente pode dizer que é a única, é a aquisição de virtudes, porque ali dentro tem vários comportamentos, inúmeros comportamentos dentro das virtudes e dos vícios, que podem aproximar os bons espíritos ou afastá-los, dando lugar aos espíritos inferiores. Eu não gosto de falar maus espíritos, que dá a impressão que eles são maus. Não, eles estão. Como todos nós ainda estamos na ordem dos espíritos inferiores. Quando nós nos esforçamos para adquirir virtudes e tentar minimizar ou eliminar pelo menos alguns dos nossos vícios, nós estamos no caminho certo para uma influenciação superior, para uma influência de espíritos bons que querem a nossa alegria, a nossa felicidade e nos ajudam. Então esse esforço a gente tem que fazer, porque sem virtude nós vamos ficar nas mãos dos espíritos inferiores. E eles é que vão muitas vezes direcionar a nossa vida, influenciar. Mas e Deus? Como é que Deus permite, né? Sempre essa é a questão e a gente entende, porque eu também fazia, né? Agora não, mas esses questionamentos. O verbo permitir está lá, a gente não pode excluí-lo aí do texto, mas a gente pode interpretá-lo no sentido de não impedir. Não, o verbo permitir aí não está com a conotação de conivência. Eu permito porque concordo e aceito e penso assim. Não, ele não está com essa conotação. Ele está apenas com a conotação que Deus não vai impedir, até porque Deus é causa primária e ele não vem pessoalmente, até porque ele não é pessoa, a agir aqui nas situações. Nós vamos ver isso, inclusive, na semana que vem, quando nós retomarmos, porque nós vamos pegar ali a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. E ali está bem claro que Deus não interfere diretamente nisso. Aliás, ele não interfere diretamente em nada, porque ele criou leis que se mantêm e também os espíritos que trabalham. Quando desencarnamos, nós não vamos para a dimensão espiritual ficar lá no ócio, não, né? Tem, às vezes, em algumas encenações de filmes, fica lá
aquele monte de, parece anjinho, sei lá, né? Umas pessoas com roupinha clarinha, com florzinha no cabelo, dando pulinhos, aí levanta e desce. Se for para ficar assim, eu quero morrer de novo. Porque realmente isso é um tédio, né? Imagina você ir para um lugar que você não faz nada, que você não tem o que fazer, né? E eu ia, se pudesse ter uma segunda morte, acho que eu teria. Porque ninguém aguenta isso. É igual férias, né? Férias. Que a gente fica ansiando, quem trabalha. Como eu já estou aposentada, eu não tenho mais essa ansiedade de férias, né? Mas quem trabalha fica ansiando por férias, um fim de semanazinho prolongado. Mas tudo bem, o fim de semana prolongado. Mas férias, quando a pessoa acumula, às vezes, férias e vai demorar o tempo fora do trabalho, no meio a pessoa já está ficando meio agoniada, meio aflita. Se ela estiver num local em que ela tenha algo para fazer e para substituir, vai ser muito bom, mas se não, ela começa a ficar perturbada, porque acorda já querendo ir trabalhar, né? Porque não aguenta, o ser humano não foi feito para ficar parado, sem fazer nada, né? E se ficar, se alguém, né, gostar disso aí, vai adoecer, porque nós não fomos feitos para isso. Então os espíritos desencarnados trabalham muito, né? Eles trabalham sendo espíritos protetores, trabalham nas instituições, auxiliando os desencarnados. Eles trabalham bastante no campo da ciência, intuindo cientistas. É a vida que a gente conhece. Só que lá não tem essa matéria bruta. Mas lá é a vida verdadeira, é a vida mesmo. E há muito trabalho, né? Então os espíritos trabalham. E aí Deus não tem que, pessoalmente, se ele fosse uma pessoa, ficar agindo em um e outro, porque ele é a causa primária. A gente tem que prestar atenção nesse significado de causa primária, não é causa imediata para ficar atendendo os nossos pedidos, como se fosse nosso servo, né? Eu fico pedindo, ele fica ali me servindo, atendendo as minhas preces, as minhas orações, os meus pedidos ridículos, as minhas exigências horrorosas. Vamos combinar que a gente precisa crescer e amadurecer nesse sentido. Então vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer sobre as virtudes e os vícios. Claro que não vai dar para arrebatar isso hoje, porque são muitas perguntas. Algumas eu até tirei, porque são concluídas dentro das outras. E a gente vai estudando isso aí para nos auxiliar. Primeiro de tudo, né? Antes de tudo, nós precisamos atender aquela premissa. Conhece-te a ti mesmo, né? Que não foi de Sócrates. Sócrates resgatou isso aí lá do tempo de Delfos, onde ele foi lá saber por que ele era considerado um sábio, que ele não sabia por que chamavam ele de sábio, que a única coisa que ele sabia era que ele não sabia era nada. Aí lá ele chegou à conclusão, pelas pitonisas, pelos sacerdotes, que realmente era exatamente por isso que ele era um sábio. Que ele achava que ele não sabia nada, que o sábio sabe que não sabe tudo, que tem muita coisa para aprender, e ele foi um grande sábio. O Sócrates a gente, né, respeita muito em tudo que ele ensinou oralmente, que ele não deixou nada escrito, né? Platão é que escreveu algumas coisas ali do período socrático, mas ele mesmo não fez isso, né? Então a gente precisa aprender a se conhecer. Por quê? Para saber isso aí. Eu tenho virtudes ou eu tenho vícios? Né? As minhas atitudes denotam, exacerbam virtudes ou vícios? O meu dia a dia, os meus pensamentos estão na linha da virtude ou do vício? Enquanto eu não definir isso em mim, eu não mudo nada. Porque aquele que acha que está certo, não vê razão para mudar. Ele vai ficar na dele. Aquilo que todo mundo vê como vício, ele vê como virtude e pronto, ponto final. Então o primeiro passo é nós procurarmos uma reflexão sincera,
refletir, entrar, né, em si mesmo e totalmente à parte de qualquer outra situação, ver, enxergar, ter olhos de ver sobre si, sobre os atos que comete, para poder saber aonde é que precisa mudar. Senão não vai adiantar nada que a gente possa fazer, né? Eu vou começar com aquele diálogo, se bem podemos chamar de diálogo, daquele videozinho que eu não consegui passar. De repente, hoje até a gente conseguiria, né? Eu trouxe até também a minha máquina aqui, mas o interessante é o diálogo, não é o visual, né? E nem a musiquinha, é o diálogo, para a gente prestar bem atenção nisso. Eu escrevi aqui a fala deles. É, portanto, um filho que visita a mãe com demência e fala com ela, mesmo sabendo que não pode compreendê-lo. Ela estava numa instituição, pelo que parece, né? Não era na casa dele. Então, pelo que parece, ela estava numa instituição, ele foi visitá-la e ele fez essas observações aí para ela. Ele disse: você orava e acreditava, e isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado e aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Explica isso para mim, né? A gente faz essa pergunta, a gente faz esse questionamento às vezes, né? Quando nós vamos visitar alguém, aquela pessoa está acamada, está enferma ali já há alguns anos, e a família lamenta vê-lo daquela forma pela pessoa que foi, pela pessoa que conviveu, né, naquela família, sendo assim, essa pessoa aí. Ele, na condição de filho, fala: você nunca fez nada de errado. Na opinião dele, ela nunca fez nada de errado. Foi a pessoa mais bondosa. E com quantas pessoas a gente vê que estão, às vezes, numa situação ruim, né? E nós fazemos esse questionamento: meu Deus, como que pode estar sofrendo essa pessoa que só foi boa na vida, só ajudou? E muitas vezes, quem mais ajuda, quem mais faz, quem mais cuida, no final, não tem quem cuide dela. Aí ela acaba numa instituição. E, às vezes, nem é tão bem cuidada assim. Então, entra aquela questão, ou nós abraçamos a ideia da lei de causa e efeito, para não falar reencarnação, porque senão as pessoas ligam as questões da doutrina dos espíritos, porque a lei de causa e efeito, ela está presente na natureza desde os livros médicos. Está lá, a lei de causa e efeito. Isso nunca foi negado por nenhum filósofo, nenhum estudioso, nenhum religioso, né? Só que quando entra o nome reencarnação, aí complica, né? Então, é a lei de causa e efeito atuando por conta da pluralidade das existências. Em algum momento, foi esse espírito ímpio, desajustado de alguma forma e precisa fazer o seu resgate. E ele vem para o mundo. Às vezes, nossos irmãos que não creem em reencarnação, isso aí, tem essa não, meu amigo. Aqui se faz e aqui se paga. Eu falei: perfeitamente, o espiritismo assina embaixo disso. Aqui se faz e aqui se paga. Você faz, você volta para casa, você se fortalece, você aprende muitas coisas e volta para fazer a prova. Volta para fazer a prova e vê aí o tanto de expiação que vai ter que passar, né? Então, por esse lado, né? Mas ele, filho dela, não tinha esse conhecimento e pediu a ela para explicar, sabendo que ela não ia poder explicar porque ela tinha demência. Mas, para a surpresa dele, todo mundo sabe que lida com as pessoas com demência, em alguns momentos ela apresenta lucidez. E fala umas coisas que a gente não acredita que está ouvindo daquela pessoa. E muitas vezes fala algo
do qual nunca pensou e nem nunca concordou. Mas dentro desse processo de demência, aonde o espírito está muitas vezes emancipado, ela acaba sendo um instrumento, ou por um fenômeno anímico que é dela mesma, ou então o próprio anjo da guarda, auxiliando para que se diga aquilo que se deva ser ouvido, né? Então, ela aí, surpreendentemente, vira para ele assim, olhando para ele e fala assim: às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que as pessoas recorram a Deus. Seu pecado, talvez aqui ela estivesse falando para ele, né, para o próprio filho, seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo, é confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta, até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então é muito tarde. Aí ela para de falar, vira para o outro lado, depois ela vira de volta para ele que estava lá sentado e ela fala assim para ele: quem você disse que era? Quer dizer, ela entra novamente no estado de demência. Então eu achei esse vídeo sensacional, porque é real, né? Acontece isso. E é tão interessante isso, porque quantas vezes nós falamos assim, né? Tudo acontece comigo, tudo acontece com fulano que é tão bom, tá lá na cama, foi uma pessoa boa a vida inteira. E, no entanto, parece que fulano vive aí sem que nada transtorne a sua vida e os seus acontecimentos, a sua profissão, tá tudo certo. E, no entanto, vive egoisticamente só para ele, não ajuda ninguém, e, no entanto, tudo dá certo para ele. Pois é. A gente acha que o plano espiritual inferior, que os espíritos inferiores não protegem pessoas que pensam como eles? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Porque eles precisam engrossar a fileira deles. Eles precisam dessas almas para executar aquilo que eles não podem, porque eles não têm corpos. Eles são espíritos. Não estão encarnados. Então eles vão dando proteção e despertando naquela pessoa aquele gosto pelo não fazer, por não ter necessidade de encontrar uma divindade, nada disso. Por quê? Eles serão instrumentos úteis para eles. Então e nós, na condição de espíritos inferiores, nós bem que gostamos de um conforto, né? Nós bem que gostamos de que as coisas fluam o mais, assim, o melhor possível na nossa vida, né? Quem que quer ser acometido por doença, por intempéries o tempo todo? Tem gente que às vezes quando sai de um problema pega lá o outro. Quem quer isso? Ninguém, né? Então quando as coisas estão boas, ninguém precisa nem lembrar de Deus, tá tudo certo, né? A maioria só lembra mesmo na hora da necessidade, na hora da dor e do sofrimento. Então é muito comum que isso aconteça. Ela colocou aí o nome diabo, é o que ela vê, é a ideia que ela tem, mas são espíritos inferiores, não é? São espíritos inferiores que ajudam as pessoas a viver sem problemas, porque querem essas pessoas bem longe de Deus, para que elas não lembrem, porque na hora H, eles vão precisar delas. Então é nesse sentido que a gente acaba se entregando para essa leva de espíritos inferiores atrapalharem a nossa vida, né? Que a gente acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ninguém veio para o mundo para fazer turismo, para ficar tudo bem, não. Nós viemos para cá para a gente trabalhar a nossa evolução. E para isso a gente tem que fazer alguns resgates, fazer algumas provas, para dizer que já está melhor, provar que está melhor. Não é para Deus não, é para nós mesmo, porque Deus sabe como nós somos. É para a gente mesmo, né? Então a gente sabe que quando as coisas estão fluindo muito bem, é melhor que a gente fique atento.
Qual é a minha conduta? O que eu estou fazendo com esse bem todo? Com essa facilidade toda que está a minha vida? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou usando só para mim? Cuidado. Cuidado porque, assim como a bonança vem depois da tempestade, a tempestade também vem depois da bonança. Né? Então, esse período de calmaria, né? Até na natureza a gente vê isso, né? O que precede um tsunami? O recuo do mar? Fica tudo calmo, tudo limpinho, calmo, as crianças com a aguinha lá no pezinho, tá? Não demora muito, vem uma onda gigante, toma conta de tudo. Então a gente aprende com a natureza o tempo todo essas coisas. Cuidado com a calmaria. Cuidado quando tudo estiver muito bem. Cuidado quando tudo estiver muito perfeito na nossa vida, porque não foi para isso que a gente veio para cá, não. Então nós viemos para sofrer? De jeito nenhum. Nós viemos para aprender. Acelerar o nosso processo evolutivo. Às vezes ele vem com dor, porque a gente não aprendeu através do amor. Aí o azar é nosso. Então a gente aí não tem que reclamar, né? Porque Deus dá as oportunidades. Bem, então vamos seguir no nosso assunto aqui, porque as virtudes realmente nos colocam bastante alerta com essa questão da calmaria na nossa vida. E aquele que possui uma virtude, ele fala assim, opa, isso está bom demais. Não tem aquele ditado, santo quando vê muita esmola desconfia? É real. Cuidado. Cuidado, porque se você tem virtude, você vai perceber que isso não é normal. Alguma coisa está errado aí, né? Que é virtude, então? É a disposição firme e constante para a prática do bem. É excelência moral, é retidão. Olha lá, a resposta, olha as palavras aqui. Disposição, já começa por aí. Nem todo mundo está disposto, né? Disposição, além da disposição, ela tem que ser firme. Não é qualquer disposição, não, né? É constante, não é aqui, depois passa um tempo, eu vou ter... É constante, olha isso, tá? Olha isso aqui, Disposição firme e constante para a prática do bem. Complica? Claro que sim. Eu tenho disposição para fazer o bem. Eu tenho disposição mesmo, faço bem. Mas é constante, amigo, é uma disposição firme, é o tempo todo. É o tempo todo. Mas como é que eu posso fazer o bem o tempo todo? Elevando seu padrão vibratório, você vai estar desejando o bem para todos. Isso já é um bem, já é uma virtude, você se preocupar com as pessoas. Você está desenvolvendo empatia, mesmo que você não vá lá trabalhar, que você não possa, mas você está ali fazendo o que está ao seu alcance. Ninguém pede para nós aquilo que a gente não pode fazer, né? Mas aquilo que a gente pode, a gente precisa fazer. É, então, excelência moral e é retidão. E o vício, o que é? Inclinação para o mal. Conduta ou costume nocivo ou condenável. Então, eu não sei vocês, eu tiro por mim, eu estou mais no vício. Por quê? Se eu estou encarnada num plano de provação, expiação, é porque eu preciso expiar e provar alguma coisa. Então eu errei muito. Claro, nós hoje aqui, nesse momento, estamos no melhor momento da nossa existência, como espíritos. Não só encarnados também, como espíritos, como alma e espírito. Porque é o momento de agora. É aquele que eu posso fazer alguma coisa para mudar. Então, se eu não fizer, eu vou ficar parado. Mas aí eu não pioro, né? Eu pelo menos não vou piorar. Vai sim, vai piorar. Porque se você para, primeiro que você não recebe essa lição na natureza, que nada na natureza para, né? Constantemente. Ninguém toma banho na mesma água do rio. Porque aquela que tomou banho, ela já passou. Você vai tomar numa outra que vem. Né? No mesmo rio, mas é outra água. Aquela já era. Aquela está andando, ele não para. Porque se parar, fica podre a água. Né? Ela vai apodrecer. Então, se na natureza nada, uma plantinha, uma semente que você bota ali no chão, ou num vasinho, seja onde for, você puser uma câmera
o tempo todo, vai ver que ela está em constante crescimento, não para. Ela está constantemente crescendo. Isso aí é a evolução dos seres todos da natureza. Não tem outro jeito, né? Então, o que nós vemos acontecer em todo o universo é esse movimento constante na vida. Então, nós temos muito mais inclinação para o mal, uma conduta mais nociva ao ser humano, mais condenável do que se espera de nós, por conta exatamente dessa inferioridade que a gente ainda carrega na nossa vida. Então, com certeza, nós estamos muito mais perto do vício do que da virtude. A virtude não é uma veste de gala para ser usada em dias e horas solenes. Deve ser nosso traje habitual e precisa fazer parte de nossa vida. Não é para ostentação, é para uso comum. Então nós não podemos de forma nenhuma achar, não, mas eu sou virtuoso, mas tem hora que eu perco a paciência, não quero nem saber. Ninguém perde paciência, não. Paciência é virtude. E uma vez adquirida uma virtude, a gente não perde essa virtude em tempo nenhum, não é? Então ela é para uso constante. Não é apenas para ostentar que é virtuoso aqui ou ali. Tem um alarme aqui de remédio. Magui, leva essa bolsa para lá que tem um alarme de remédio aqui. Eu botei no modo avião, mas ele toca. Então, aqui nós temos, é falsa a virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. Isso é outra coisa da maior importância, gente. Porque às vezes a pessoa, ela não tem virtude. Porque quem faz isso não é virtuoso, é falso. Mas às vezes, quando a pessoa está ou no trabalho, ou dentro da própria instituição religiosa, ou dentro de um centro espírita, não importa onde ela esteja ali, mas que ela precisa demonstrar ali uma superioridade moral, alguma coisa, ela é perfeita. Quando chega em casa é um ditador. Quando chega em casa é uma pessoa que, se alguém visse em casa, ia falar, mas não é a mesma pessoa. Não pode ser. Deve ser montagem, deve ser fake news. Não pode ser. Mas quantos são assim? Quantos são assim? Isso é falsidade. Porque aquele que é virtuoso, ele é virtuoso em qualquer lugar que ele esteja. Ele é virtuoso em qualquer lugar. O hábito da virtude é fruto de uma insistente conquista. Insistente, a gente tem que insistir nisso. Porque nós não somos ainda virtuosos, a gente tem que insistir. E quando a gente estiver adquirindo essa virtude, entendendo a necessidade dela, a gente tem que continuar insistindo muito para que aquele hábito se efetive em nós. Porque é muito difícil mudar hábitos, muito. E quando a gente consegue melhorar uma situação, mudar um hábito para um bom hábito, a gente tem que insistir muito nisso, senão a gente volta para o outro, porque o outro às vezes ficou muito mais tempo da nossa vida. E é muito difícil a gente enfrentar isso, mas é necessário. Se fosse fácil, nós não teríamos tantas influenciações que a gente tem na nossa vida, na nossa casa. A gente tem muita influência. Às vezes é uma coisinha ou outra, e como eles armam para a gente ter influência, como os espíritos superiores armam para isso. Tem até uma outra história que a Maísa, uma oradora lá de Brasília, ela costuma contar muitos casos de vários espíritas, de vários livros que ela leu, e ela conta do Chico também. Tem uma, as do Chico são sempre muito engraçadas.
são engraçadas porque ele botava em dúvida também a atitude que ele tinha que ter. Ele era muito bom, mas ele tinha umas coisas que eram engraçadíssimas. Inclusive, ele levou um tombo indo para o centro. Levou um tombo daqueles, né? Dos que eu costumo levar também, que eu caio igual um horror. O que eu mais faço é cair. Então, ele levou um tombo, assim, que feio. Aí, antes que ele reagisse com algum comentário ruim, o guia espiritual falou: agradeça, Chico. Agradeça esse tombo. Agradeça a Deus. Agradeça por ele. Aí, ele falou: não vou discutir, né? Estava atrasado. Levantou: agradeço, senhor. E ele contou, isso eu vi quando ele contou. Ela contou, mas eu esses dias a entrevista. Ele ria, ele contava e ria. Ele falou assim: imagina, né? Eu tive que agradecer porque eu caí. Porque eu agradeci a Deus porque eu levei um tombo ali. Aí foi. Quando voltou, ele quis uma explicação. Ele falou: olha só, eu preciso de uma explicação. Eu caí, eu me machuquei, e ainda por cima eu tenho que agradecer a Deus por isso. Não tô entendendo, não. Isso aí não vale. Aí o guia espiritual falou para ele, falou assim: olha, há tempos que você está sendo assediado por espíritos porque você anda reclamando muito. Mas como você faz um bom trabalho, então você está tendo proteção. E eles não estão conseguindo muita coisa com você. Hoje, eles te deram um empurrão daqueles. Te deram uma rasteira e tanta. Para você fazer o quê? Dobrar a reclamação. Ficar injuriado, porque está indo para o centro, ainda leva um tombo para se machucar. Tipo assim, não tem ninguém para me proteger, não? Pois é. Quem diz que médium é melhor do que alguém para ser protegido, melhor do que para outro? Ninguém diz isso, né? Aí ele falou: pois é, você levou uma rasteira, você levou um empurrão, porque foi a forma que eles encontraram de baixar o seu padrão vibratório agora, para quando você fosse para a reunião, você já ir desarmonizado. Se você pragueja, se você comete alguma injúria ali porque você caiu, eles iam pular em cima e não ia ser fácil tirar não, hein? Então, como você agradeceu, você não entrou no padrão inferiorizado. E eles não puderam ter acesso a você. Então, olha, muitas vezes, quando a gente vê que aconteceu uma coisa que não foi muito boa, mas ou aquilo vai evitar um mal maior, ou a gente tem que ter bastante atenção para não dar o quê? A arma para bandido. Se der, ele atira. Né? Então, o dia que a gente não está muito bem, cuidado, pise em ovos mesmo, enche a boca d'água para não falar bobagem, né? Porque senão você vai abrir porta. E aí, ó, se estava começando a adquirir uma virtude, já era, porque ela já foi também embora. Não chegou nem a se efetivar, não é? Então, a dificuldade não está no seu exercício, mas na oposição que lhe faz o vício, que com ela contrasta. Então, veja bem, o hábito da virtude é fruto de uma insistente conquista. A dificuldade não está no seu exercício, mas na oposição que lhe faz o vício com que ela contrasta. A gente pensa que porque a gente adquiriu uma virtude, não, agora dessa aqui eu tô salva, né? Com ela eu tô salva. Não tá, não. Eles vão fazer de tudo para que você esqueça até que você está efetivando uma virtude. Então, o vício que com ela contrasta, ele que é o perigo. Não é adquirir a virtude, não. É efetivar a virtude. É não permitir que o vício possa colocar em perigo
aquela virtude que você está conquistando e com muito esforço está tentando efetivar. Então o perigo é esse, por isso que não é fácil ser virtuoso, não é? É difícil, porque não basta a gente entender que ela é o ideal. O negócio é que, depois que ela se efetivar, aí você não tem mais perigo ali, não. Mas enquanto ela não se efetivar, isso não é pura e simplesmente porque eu achei que é certa aquela conduta ali e eu estou adquirindo aquela virtude. Ela precisa se efetivar, senão a gente corre o risco de queda, né? É necessário destronar um elemento para que o outro impere. Então eu tenho que acabar de vez com aquele vício ali para poder ali entrar uma virtude. Senão, eles são antagônicos. Eles não vão se misturar de jeito nenhum. Então é preciso destronar um para que o outro impere. E se eu não tiver uma força de vontade muito grande, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo destronar os meus vícios para que eu possa adquirir virtudes de verdade, né? O vício não cede lugar sem luta. Não é mesmo. Não cede mesmo. Né? Os nossos problemas, as nossas inferioridades, elas não acabam de uma hora para outra. Não é assim, eu vou dormir, passei por uma dificuldade, entendi que estou errada, faço minha prece, mas amanhã eu não vou fazer mais isso. Não é assim que as coisas acontecem. Nós temos um padrão vibratório enraizado. Nós temos hábitos enraizados, vícios de milênios, vícios de muitas e muitas encarnações. E não é fácil a gente se livrar deles, né? Aí Kardec pergunta na 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória de todas? Eles dizem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Todas, porque nenhuma virtude deixa de ser o indício de progresso, né? A virtude, sempre que há resistência voluntária. Olha a palavra aí importante. Compondo essa resistência aí, né? Especificando essa resistência. Olha aqui, ó. A virtude sempre, ó, tem um advérbio aqui, de peso. Coisa difícil a gente falar que uma coisa é para sempre, né? Aqui tá, ó. A virtude sempre que há resistência voluntária. Não é resistência porque o outro tá vendo, porque eu tô precisando dar uma de boazinha. Não é essa resistência. É uma resistência voluntária. Quer dizer, é aquela que eu entendi que tá errado. É aquela que caiu a minha ficha. E eu não quero mais cometer esse tipo de erro. Então, essa é a resistência voluntária. Eu vou resistir ao máximo, porque isso está errado. Né? Isso está errado. É igual aquele que luta contra o álcool, que luta contra o fumo. Isso aí é vícios, falando em termos materiais, né? Também vem da alma, mas o efeito está ali muito no corpo, né? Se aquele que está lutando contra esse vício, ele só não beber na frente dos outros, ou porque tem alguém falando para ele que ele não deve, não. Ele tem que se conscientizar de que ele não pode beber, porque a vida dele está arruinada por conta disso. Então, ele entendeu. Então, ele é voluntário nesse esforço, nessa resistência. Ele não precisa de supervisão, ele não precisa de ninguém, ele precisa de amigos, como tem as instituições que fazem isso, para auxiliá-lo e fortalecer essa convicção dele. Né? Isso a gente precisa, mas ele entendeu que não pode continuar dessa forma. Então, isso é uma resistência voluntária. Não é imposta por ninguém. Ele que deseja que seja dessa forma, né? Então, essa que é a resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Todos nós, quando reencarnamos, trazemos tendências boas e ruins.
de outras vidas, de outras experiências na matéria. As nossas tendências ruins, elas vão estar presentes ali, as mais fortes, aquelas que foram mais significativas na nossa queda em encarnações passadas, elas vão estar presentes em forma de tendência mesmo. Às vezes a gente tem uma tendência a determinada coisa tão ruim que você não conta nem para o seu melhor amigo, porque você tem vergonha. Você tem vergonha de ter aquela tendência. Mas quando vem a doutrina espírita e diz que é a tendência do que você foi isso lá no passado, lá em outra encarnação. Hoje é só tendência. Você não é mais isso. Isso dá uma alegria interna, porque você tem certeza de que você não é mais assim, não tem que ter vergonha disso. Não é mais assim. Você só tem essa tendência porque você foi assim. Foi. Passado perfeito. Ficou lá. Né? Então isso vem em forma de tendência para que você fique alerta e não se deixe arrastar por essa tendência. Então há sempre virtude nisso. Às vezes fala assim, eu não tenho virtude nenhuma. Tem sim, você que não está vendo. Só em você segurar uma tendência sua e não se deixar arrastar por ela, porque você sabe que ela não é boa. Você já teve essa experiência no passado e deu erro? Você partiu para uma queda feia? Então, hoje há uma reminiscência disso na forma de uma tendência para você não cair no mesmo erro. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu precisava lembrar no meu passado. Não tem que lembrar. O esquecimento é uma bênção para que você possa realmente recomeçar. Então é uma bênção. Mas também a gente não pode vir com uma folha em branco, sem nada para nos guiar. Além do anjo da guarda que nos guia todo o tempo. Principalmente quando a gente pede, né? Mas a tendência mostra quem a gente foi. Quando os espíritos falam que a gente não tem que ficar correndo para nenhum terapeuta para fazer regressão a vidas passadas. Porque vida passada é até outra, mas a vidas passadas, não tem que fazer isso. Basta fazer uma reflexão sincera e observar que tendências você tem. Que tendências você tem? Ali que está o que você fez lá no passado. Nessas tendências é que está ali o seu motivo de queda nas encarnações passadas. Então, todas as vezes que você reconhece uma tendência ruim, as boas, tudo bem, ótimo, mas a ruim, que você vê que se você fizer aquilo ali, você vai se prejudicar, aí há sempre muita virtude na resistência voluntária para não se deixar arrastar por ela. Isso é óbvio. Então isso é também, há sempre virtude aí. Ainda que você não tenha adquirido essa virtude, mas você está se esforçando. Então já é o início. Porque a aquisição de virtude é processo. Não é como acender e apagar a luz. É um processo longo de experimentação e de resistência voluntária. Por isso que não é tão simples assim, não é? Bom, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Isso aqui é a sublimidade, é o ápice, né, da virtude, isso aqui. Porque o que arrasta a alma para a queda, às vezes até de repetição de outras encarnações, é exatamente o interesse pessoal. É ele. Porque isso denota egoísmo, orgulho, inveja, tudo isso. Então, o orgulho é o pai de todas as outras inferioridades. O orgulho é terrível. E ele não deixa realmente que a gente passe por cima do nosso interesse pessoal para poder favorecer alguém.
A gente acha, não, é direito meu, é direito seu, mas é dever do outro. É direito seu e dever seu, é direito do outro e dever do outro. Essas coisas não andam separadas. Direito e dever andam juntos, juntinhos, são companheiros. Está lá no livro do Evangelho, eu falei semana passada sobre essa questão, o texto que fala sobre o dever. O dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. Olha só como que o direito anda junto aí. É meu direito tomar essa atitude, mas eu tenho o dever de não fazer, porque eu vou ameaçar a felicidade de alguém. Eu tenho que passar por cima do meu interesse pessoal. Isso é uma virtude muito grande. Quando a gente consegue isso, a gente está bem perto do ideal de que seja uma pessoa virtuosa. É você sacrificar o seu interesse pessoal por conta de outra pessoa. Mas é isso que está nessa página do dever. O dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém e ele termina no momento em que a própria pessoa, que nós somos a nossa medida, né? Não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. É que ninguém, então, invadisse a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolha. Isso precisa ser respeitado, por mais que a gente goste da pessoa. Porque nem Deus faz isso. Imagina se a gente tem o direito de fazer, o anjo da guarda também não faz. Então, o direito e dever caminham juntos, juntinhos por isso. Eu tenho direito a isso? Tenho. Mas o meu companheiro também tem. Ele tem direito a isso. E para eu dar esse direito a ele, eu vou ter que abdicar do meu interesse pessoal. Porque o direito dele aqui é mais forte que o meu. A gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Isso é virtude. Não é? Então, aqui, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Isso é o outro ponto-chave. Sem segunda intenção, sem barganha, sem fazer isso porque eu vou conseguir aquilo, sem negociata, porque senão não vai valer, né? A mais meritória é o sacrifício que se baseia na caridade mais desinteressada. Difícil essa, né? Muito, muito difícil. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém, quando reencarnou, recebeu nas orientações para vir que era mole. Passamos por uma experiência da doutora Ellen Van Bach, que até colocamos na tela. O que você veio fazer aqui? Para que você reencarnou? E ali não estava dizendo que a gente reencarnou para ser feliz o tempo todo, né? Para meu deleite. Não. Sempre visando o próximo. Um trabalho importante também. Né? Então, ninguém disse que ia ser fácil vir para cá, né? E o mundo nos chama, né? E coloca os apelos ali de uma forma que a gente, às vezes, se sente extremamente atraído, quase que impossível de rejeitar, né? Há pessoas que fazem o bem, tá lá na 894, né? Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Quem nunca deparou com um acontecimento assim? Alguém faz algo muito bom, né? Muito bom, que é digno de ser louvado por aquilo ali. Aí o outro vira e fala assim, também, olha quem é que está fazendo isso. Para fulano é fácil, né?
fulano é bonzinho, fulano é ótimo, fulano é um anjo. Só que tem que ninguém nasceu bom, ninguém nasceu anjo, ninguém nasceu dócil, ninguém nasceu bonzinho. Fomos criados simples e ignorantes. E ali a gente começou a fazer a nossa caminhada, né? Domando as nossas tendências que vão surgindo dos erros que a gente vai cometendo. E assim a gente vai seguindo. Quer dizer, ninguém nasce pronto. Aí, exatamente isso aí. Não é fácil, é fácil para ele agora. Mas não foi fácil antes. Olha lá, ó. Os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Uma vez Gandhi foi questionado por que ele disse que não perdoava ninguém. Ele falou, eu não perdoo ninguém, não tenho que perdoar ninguém. Aí falaram assim, mas você não é o mestre, o sábio, tem sabedoria? Como que você não perdoa ninguém? Ele falou assim, porque aquele que precisa perdoar se ofendeu, ficou ofendido. Eu nunca me ofendo, nunca fico ofendido. Cada um dá o que tem. Então eu não vou me ofender porque alguém não soube me dar flor e me deu uma pedrada. Um dia ele vai aprender que flor é mais leve, né? Não precisa nem se esforçar para tirar em ninguém uma pedra. Então eu não vou perdoar ninguém porque eu nunca me ofendo. Aí, Gandhi, mas também para você é fácil, né? Olha só, sua sabedoria. Pois é, mas tá isso aqui, ó. Ele não nasceu sabendo. Ele nasceu simples e ignorante. E ao longo da vida dele, ele foi trabalhando pela sua evolução, elevando o seu padrão vibratório, elevando os instintos à altura do progresso que fazia, ao ponto de conseguir um amor incondicional pelo seu próximo ainda nesse mundo. Então isso aí é conquista, é virtude conquistada a partir do conhecimento de si mesmo, onde a gente vê onde é que a gente tem que mudar. Semana que vem a gente continua com as virtudes e os vícios, se Deus nos permitir, e até lá, deem uma lidinha nesse capítulo no Livro dos Espíritos, que nós nos antecipamos, eles já vêm mais lá para frente, mas vale a pena, porque aí nós vamos nos livrar de muita dor e muito sofrimento quando a gente começar a perceber que o que vale mesmo é adquirir virtude e efetivá-las, né? Muita paz para todos.